Pompeia não é o que parece. Outros corpos analisados sugerem que 2 moldes que apresentavam ser mães ou irmãs e filha, mãe e filha, eram parentes que morreram juntas e abraçadas. Na verdade, são de um homem e uma mulher. Antes das análises genéticas, os estudiosos do tema faziam suposições sobre as vítimas, com base em detalhes como suas localizações, vestimentas e posições na hora da morte. Pompeia já foi retratada em documentários, filmes e livros e parece que não é o que eles pensavam que era. E essa descoberta muda tudo. Então, bora pro vídeo, que o vídeo de hoje é sobre Pompeia. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje nós vamos falar sobre Pompeia, o desastre de Pompeia. Você já ouviu falar, você conhece essa história? Eu acho ela tragicamente fascinante. O desastre de Pompeia é uma das erupções vulcânicas mais famosas e trágicas da história. E aqui estão os principais detalhes sobre esse evento. O contexto histórico. A erupção do Monte Vesúvio ocorreu em 24 de agosto de 79 d.C. A sua localização, Pompeia era uma cidade romana localizada perto da atual Nápoles, na Itália. A erupção, no início, por volta do meio-dia, o Monte Vesúvio entrou em erupção, lançando uma enorme coluna de cinzas, pedras pomes e gases tóxicos a uma altura de até 33 quilômetros. A cidade foi rapidamente coberta por uma camada de cinzas e pedras de cerca de 3 metros de espessura. Destruição. A cidade foi rapidamente coberta por uma camada de cinzas e pedras de cerca de 3 metros de espessura, causando o colapso de muitos edifícios. Fluxos piroclásticos subsequentes adicionaram mais 3 metros de detritos, soterrando completamente a cidade. Estima-se que entre 10 mil e 20 mil pessoas viviam em Pompeia naquele momento. A maioria dos habitantes foi esmagada ou sufocada pelas cinzas e gases tóxicos. Pompeia permaneceu enterrada por cerca de 1.600 anos até ser redescoberta em 1748. As escavações revelaram uma cidade praticamente congelada no tempo, com edifícios, artefatos e até corpos preservados pelas cinzas. Uma importância arqueológica. As ruínas de Pompeia oferecem uma visão detalhada da vida cotidiana na Roma Antiga. Edifícios públicos e até grafites nas paredes foram preservados, proporcionando uma rica fonte de informações para historiadores e arqueólogos. Análises de DNA recentemente, esses estudos de DNA em ossos das vítimas revelaram detalhes inéditos sobre a identidade das pessoas que viviam em Pompeia. Por exemplo, descobriu-se que algumas das vítimas não eram parentes, como se pensava anteriormente. E uma coisa muito interessante que eles descobriram com relação a Pompeia, segundo os moradores de lá, é que havia uma diversidade étnica que eles não imaginavam que poderia ter. A análise genética também mostrou que os habitantes de Pompeia tinham origem diversas, incluindo descendentes de imigrantes do Mediterrâneo Oriental. O desastre de Pompeia tem sido uma fonte de fascínio e inspiração ao longo
dos séculos, influenciando obras de arte, literatura e cinema. A cidade é um símbolo poderoso da fragilidade da vida e da força destrutiva da natureza. Agora, sobre esse estudo recente, ele foi publicado na revista científica Current Biology. Um grupo internacional de pesquisadores analisou de perto a genética de 5 pessoas que faleceram durante o evento. Há aproximadamente 2.000 anos. Para isso, eles fizeram os testes de DNA. Por exemplo, 2 das vítimas estudadas aparentavam ser mãe e filha, ou irmãs, ou mãe com seu filho. Contudo, após uma análise minuciosa do DNA, os pesquisadores descobriram que se tratava de um homem e um bebê. E pasmem, não era pai e filho, eles não tinham sequer uma relação familiar. Então assim, ele estava fugindo do que estava acontecendo com esse bebê no colo. Às vezes, pode ser que ele, sei lá, tenha resgatado esse bebê em algum lugar, tenha tentado salvar esse bebê de alguém, de algum conhecido, de algum vizinho, ou não sei, né? Mas o bebê não era filho dele, então eles ficaram assim, uau, né? O que ele estava fazendo com esse bebê? Eu acredito que ele estava tentando salvar. Porque muitos, quando estavam tentando, né? Muitos foram embora da cidade, né? Logo que começou, eles já foram indo embora. Mas teve gente que ficou, né? Para tentar pegar suas coisas, né? Muitas pessoas demoraram para sair. E quando estava assim nos últimos instantes para fechar, porque eu vi uma reportagem, não uma série, uma reportagem. Acho que foi no Globoplay. Eu vou procurar o nome da série que eu assisti, documentário, aliás. Então as pessoas estavam lá vivendo as suas vidas. Quando o negócio começou a acontecer, muitos achavam que ia dar tempo de pegar suas coisas. E muitos, né, esses corpos que foram encontrados são de pessoas que estavam correndo para fugir da cinza que veio como uma onda, né? Nossa, imagina um tsunami de cinzas, né? Então essas pessoas estavam ali correndo, e aí aquele exato momento que caiu em cima delas, né, elas ficaram assim para sempre. Então eu acredito que seja algum conhecido da família que tenha pegado esse bebê para tentar fugir, né? E assim, inclusive nesse documentário, eu indico muito assistir, você fica impressionados com a forma que eles foram encontrados, né? Realmente são pessoas que estavam correndo pelas próprias vidas. Ao todo, os pesquisadores conseguiram estudar e analisar 14 moldes de pessoas que morreram em Pompeia. Contudo, só conseguiram extrair restos de esqueleto em 5 deles, o que permitiu realizar a investigação de DNA. Com os resultados, foi possível compreender melhor as relações genéticas, o sexo e características de ancestralidade desses indivíduos estudados. Nossas descobertas têm implicações significativas para a interpretação de dados arqueológicos e a compreensão de sociedades antigas. Eles destacam a importância de integrar dados genéticos com informações arqueológicas e históricas para evitar interpretações errôneas baseadas em suposições modernas, disse a coautora do estudo e arqueogeneticista da Harvard Medical School, Alyssa Mitnick, em comunicado. Então é isso, Pompeia não é o que parece, porque outros corpos analisados sugerem que aquelas pessoas que eles acreditavam ser parentes entre si, na verdade, não eram. Não só o caso das irmãs que seriam mãe e filhas, ou que poderiam ser mães, que na verdade eram um homem e uma mulher, também, né, outras, você vai ver assim nessa reportagem, nesse documentário que você assistir, que tá um do lado do outro, que eles pensam que são parentes entre si, tem até uma criança ali no meio, mas não, eles não eram parentes entre si. Curioso, né? Não são parentes entre si. Eles morreram juntos e ninguém ali era parente. E o mais interessante desses que foram encontrados, foram os que tentaram fugir. Eles eram imigrantes, eles não eram nativos nessa terra, então eles eram imigrantes. Então, por que será que eles ficaram por último? Por qual motivo, né? Ou será que eles não saíram porque eles eram imigrantes e foram proibidos
de saírem da cidade, não sei, agora é uma especulação que pode estar totalmente errada da minha parte. Todos os habitantes de Pompeia com dados genéticos abrangentes têm em sua maioria ancestralidade derivada de imigrantes do leste do Mediterrâneo. Isso também foi observado em genomas antigos contemporâneos da cidade de Roma, destacando o cosmopolitismo do Império Romano nesse período. E então, todo esse estudo, né, olha como a descoberta do DNA, né, como o avanço da ciência em relação a conseguir fazer um exame de DNA muda toda a história. Porque o que antes eles pensavam ser uma população, é uma outra população, eles eram imigrantes, a grande maioria, pelo menos dos que foram encontrados, não temos como saber com relação aos que conseguiram fugir. Mas a grande maioria eram imigrantes. E o mais interessante é que eles foram encontrados juntos, a grande maioria que foram encontrados juntos, não eram parentes entre si. Isso é bem interessante, né? Como eles viviam ali. E os parentes deles, apesar que eles são imigrantes, né? Eles podem ter imigrado sozinhos. Será que era uma colônia de imigrantes? Então tava todo mundo ali, não sei, para tentar uma vida nova. Não dá para saber, né? Por mais que eles estudem, é tudo especulação, né? Que eles antes acreditavam que era uma família, né? Tem aquela foto que parece. E a posição que eles estão, de fato, parece uma família. Porque você olhando assim, eu vi essa foto lá no documentário, você pensa assim, é um homem, uma mulher e umas crianças ali. Você pensa que são da mesma família. Inclusive tem um que ela tá assim protegendo, né? Ela ou ele, eu já não lembro mais se era homem, se era mulher, porque não dá pra saber, só o exame de DNA que mostrou. Tá protegendo uma das crianças. E aí quando você vê o exame de DNA, não eram parentes. Então, o que estava acontecendo nessa cidade antes dessa tragédia? Talvez a gente nunca vai saber, né? Nunca saiba. Será que era uma cidade de refugiados? Não sei. Diz para mim nos comentários o que você acha, o que você conhece sobre Pompeia. Eu acho... É uma história que mexe comigo porque a gente, de certa forma, como seus corpos foram preservados com tanta perfeição, é como se a gente pudesse olhar para uma pessoa que viveu há tanto tempo, né? É diferente, né, de você ver um retrato falado de uma pessoa que viveu antigamente, por exemplo, um quadro, né? Quando não tinha fotografia, mas você vê aquela pessoa, né? Inclusive... Já teve aqui em São Paulo a exposição de Pompeia e eu infelizmente não pude ir. Não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que eu até cheguei a me programar para ir. Acabei não indo, o que me deixou muito triste. Porque eu queria muito ter visto de perto, mas talvez não fosse para eu ver. Eu tenho um pouco dessas crenças também, né? Se aconteceu tanta coisa para eu não ir lá ver, talvez não era porque... Ao mesmo tempo que eu acho fascinante, eu acho que mexe muito comigo. Eu não sei porquê, mas a história de Pompeia mexe muito comigo. E, enfim, né? Vai saber que gatilho que poderia acontecer. Eu li relatos, eu li histórias e... Por exemplo, animais de estimação foram encontrados nesse... né? Tem até um cachorrinho que tá amarrado, tadinho. Talvez ele tenha tentado fugir, mas tá amarrado. Bebê dentro de um berço, sabe? Eu cheguei a ver essa foto do bebezinho dentro de um berço. Então, talvez uma coisa seja você ver foto, né? Mas você vê assim de perto, ali cara a cara, né? Pode ser um pouco mais chocante. É isso, diz pra mim o que você acha dessa tragédia de Pompeia. Se você já conhecia. E se você conhece mais do que eu, se você conhece detalhes que eu não sei... Põe aqui nos comentários que eu vou adorar aprender mais ainda sobre Pompeia. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!